A Assembleia dos Negócios Estrangeiros da China Popular encontra-se de visita a São Tomé e Príncipe. Técnicos capacitados em previsão macroeconómica. Jovens estão a ser capacitados em matéria de competência para a vida. Boa noite, Assembleia Nacional elegeu hoje os 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. A proposta de resolução foi aprovada pelos deputados, mas com a ausência da oposição. Com 32 votos a favor, a proposta de resolução que elege os 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional foi aprovada pela Assembleia Nacional. Carlos Toque, José Bandeira, Fábio Sardinha, Cótia Menezes e Jonas Gentil são as 5 figuras que vão fazer parte do coletivo dos juízes conselheiros do novo Tribunal Constitucional. São eleitos os senhores Carlos Olímpio Stock, jurista, Fábio da Graça Souza Sardinha e Santos, magistrado, José Antônio Vera Cruz Bandeira, magistrado, Cótia Solange do Espírito Santo Menezes, magistrada, e Jonas Gentil da Cruz, jurista, como juízes do Tribunal Constitucional. Artigo 2º, entrada em vigor. A presente resolução entra imediatamente em vigor. Depois da aprovação da proposta de resolução, o deputado do ADI, Abdil de Oliveira, fez a declaração do voto. Porque entendemos que o país reclamava por uma instituição tão nobre e tão necessária como essa, um dos pilares da nossa democracia, passado cerca de 14 anos depois. Portanto, já há cerca de 14 anos que o país reclamava por uma instituição deste gênero. Nós votamos a favor porque o povo precisa, nós votamos a favor porque há necessidade da estabilidade, nós votamos a favor porque assim o povo nos elegeu e temos 60% do mandato para poder, em nome do povo, criarmos instituições credíveis para o bem da democracia e bem de São Tomé e Príncipe. A sessão plenária desta segunda-feira foi marcada por uma onda de indisciplina. O presidente da Assembleia Nacional teve que suspender por diversas vezes o plenário devido ao comportamento dos deputados da oposição. José Diogo, utilizando as prerrogativas regimentais, recorreu à força de segurança para manter a ordem nos trabalhos. Em plena sessão plenária, o deputado do MNSTB-PSD, Jorge Amado, perdeu a cabeça e partiu por 2 vezes as urnas que estavam colocadas para o processo de votação. Face a esta situação, o presidente da Assembleia teve que produzir um despacho que interditou a entrada na sala do plenário de 6 deputados do MLSTB-PSD que estavam a provocar distúrbios. Face à decisão do presidente da Casa Parlamentar, fez com que os outros deputados da oposição decidissem não entrar na sala em solidariedade com os seus colegas. Uma situação lamentada pela bancada do partido Ação Democrática Independente. Nós lamentamos, o grupo parlamentar do ADI lamenta a situação que decorreu nesta Casa Parlamentar nos últimos 2 dias e hoje nós testemunhamos por 2 vezes um deputado partiu a urna de votação.
nós entendemos que não havia necessidade de chegarmos a esse ponto. Somos pela paz, somos pelo diálogo, mas os outros não vieram e não estão a favor do diálogo. Por essa razão, pedimos ao povo de São Tomé e Príncipe para se juntar a nós em defesa da democracia, porque se os outros têm direito de reclamar, nós também temos direito de trabalhar e fazer o país avançar. Os trabalhos terão sua continuidade esta terça-feira. Os deputados da oposição não gostaram do que aconteceu esta segunda-feira no Parlamento e mostraram-se insatisfeitos. A ADI lamentou o clima que se viveu em plena sessão plenária da Assembleia Nacional e deixou críticas à oposição. É assim que está a acontecer agora. É respeitar a Constituição e as leis. Quando uma casa parlamentar plural, que diz ser democrática, tem esse comportamento, e a polícia colaborar, vedar entrar os deputados da oposição para uma sala de eleições e eleger um tribunal constitucional que tem apenas 2 papéis: verificar a legalidade e constitucionalidade das leis e o resultado das eleições. Não tem mais nada. Nós temos um presidente da República, primeiro trabalhador, que representa o povo santomense. Até aqui, o presidente da República não faz nenhum sentido contra essa crise política. Olha o país que nós temos. O homem que nós temos é presidente da República. Ele podia organizar, meter no consenso nessa situação. É de lamentar as coisas que aconteceram aqui hoje. Os deputados da oposição tentaram a todo custo impedir a reunião de acontecer. Já havia acontecido na semana passada, como todos estamos sabidos. O presidente teve que suspender os trabalhos e retomou hoje, mas infelizmente vieram com a mesma atitude hostil, de agressão, de provocação, de insultos. Chegaram mesmo a partirem 2 urnas para a todo custo impedir que os trabalhos se realizassem. Mas a autoridade de Estado existe e o ato aconteceu e conseguimos desta forma eleger os juízes para o Tribunal Constitucional. É isso que nós temos que dizer. É democracia, uma minoria não pode, não deve impedir uma maioria de trabalhar. Nós tentamos de todas as formas o consenso, falamos com o MLSTP para criarmos uma lista consensual, eles não quiseram. 15 dias a tentar negociar com o MLSTP, não quiseram, tivemos que avançar e hoje o Tribunal Constitucional existe e os juízes estão eleitos. Isso é que é mais importante. Para a democracia fica essa triste figura que nós assistimos aqui, infelizmente. É por todas essas razões que acabou de mencionar que a Assembleia decidiu proibir a entrada dos partidos da oposição? Proibiu os que estavam a fazer desacatos e os outros solidarizaram-se com esses e não entraram. Por isso, isso é regimental, está nos poderes do presidente da Assembleia. Quando há desacatos e há comportamentos impróprios para a realização dos trabalhos, o presidente tem autoridade de tomar todos os meios necessários para que os trabalhos continuassem. Foi o que ele fez. Uma maré de pessoas concentrou-se de frente ao Palácio dos Congressos, apoio à Assembleia Nacional e ao Governo. Os manifestantes defenderam a criação do Tribunal Constitucional e gritaram palavras de apoio ao Governo de Patrícia Trovada. Como anunciado pelos apoiantes do ADI, esta segunda-feira vieram de vários pontos do país para se concentrarem em frente à Casa Parlamentar. Uns munidos de cartazes com palavras de incentivos ao partido,
Outros, mais eufóricos, cantando e dançando, tudo para manifestar o apoio ao governo. Todo o pessoal que está aqui nesse momento está de apoio ao governo, de apoio ao primeiro-ministro, de maneira que esse país avance. Se bem que uns querem, outros não querem, mas o país tem que avançar, não pode ficar nesse marasmo. Eu vim de Monte Café, porque pronto, para eles deixarem o governo trabalhar, isto porque esse é o único governo que vem com boa solução para o povo santomense. E por favor, eles deixarem o governo trabalhar. E outra coisa, eu quero adiantar mais. Eles puseram a luta para quem? Sabendo que o país está em paz. O que eu peço é que essa gente que já comeram demais, põe no lugar deles. E porque o povo já não quer eles para ser governante de ninguém. Eles não fizeram nada e com tanta possibilidade que eles não fizeram para esse povo, para nunca mais voltar a incomodar o povo. Eu acho que tem que ser feito. Porque quem não deve, não teme. Eu, para mim, pode montar 20 tribunais. Eu não tenho nada a ver com o tribunal. Se eu não devo, eu não tenho nada a ver com o tribunal. Para mim, podem montar 20. E eu quero que eles aprovem essa lei hoje. Porque se eles estão com medo, é porque eles têm rabo comprido, amarrado. Vim para a rua desde meus 7 anos. Meu pai nunca falou bem da MLSTP. Entendeu? Então, já que eu encontrei meu pai a falar isso, então é porque um partido que está no governo nunca nada mudou. Sempre a mesma coisa. Então nós queremos mudar. Eu não vi mal que o Patrício está a fazer. Eu não vi mal. Realmente está a fazer bem para o povo. Se o povo não gostasse daquilo que ele está a fazer, já viemos há muito tempo correr com o Patrício para sair. Então tudo está bom, o povo está a gostar. Eu ouvi dizer agora mesmo que não sei o que é partir urna. O povo não tá, é para se eu ficar a saber que o povo não está a gostar. E ele vai ter que sair. O povo é que manda. O povo põe, o povo diga. Enquanto o Patrício está no governo, estamos a gostar e ninguém vai tirar só o Patrício. Só se o povo dizer Patrício sai. Enquanto o povo não diz, Patrício vai ficar. O povo é que manda. O povo é que manda. O povo é a maioria. Aqueles que vieram fazer bobo aqui, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Falar de dinheiro, que dinheiro é novo, o país está estável. Mudança. Velho vai fazer que o futuro velho vai ficar para trás. Coisa nova. Quem não gosta de coisa nova? Dinheiro parece até euro, eu estou a gostar. Sou jovem, tenho 30 anos. Essa criança está a crescer, tem que ver coisa nova. Patrício não fez mal a ninguém, deixa homem. É MLSTP que dá leão. Deixa Patrício. Em Santa Catarina já tínhamos tempos e hora quase a morrer através de energia e água, mas hoje estamos beneficiados. Só falta a roça lá embaixo, em João e Brigoma. E peço por tudo que vamos ajudar o Dr. Patrício Tovada a trabalhar com os 2 braços abertos para ajudar toda a comunidade escura e com necessidade de água. O que está fazendo o MLSTP é vergonha. Pronto, é mais aqueles homens que não sabem estimar a mulher e como ele deixa o homem, toma outro homem que é um homem novo, que está a estimar e está fazendo bem, e ele aí faz sume. Por isso eu, como sou do ADI, sou do ADI, e cadê uma pedir também o MLSTP decidir para deixar o tribunal, porque eles estão com medo, porque é mais do que eles fizeram. Com esta concentração, os apoiantes do partido no poder acreditam que é um passo importante para as verdadeiras reformas que o governo pretende. Eu vim por uma questão de ajudar o Dr. Patrício Tovada a ter essa força para governar, a terminar este mandato e ser reeleito nas próximas eleições, porque muitas das comunidades que estavam às escuras e não havia água, e não havia estrada, e hoje já contamos com esses benefícios, e as comunidades que não foram beneficiadas, todas essas pessoas têm que dar força para o Dr. Patrício Tovada para que essas comunidades também possam ser beneficiadas. Não vejo o problema da nova família de obra, nem do horário. O problema que está aqui é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, ela serve para toda a gente. Quando uma pessoa faz mal, tem que ser ouvida. Não é só pobre, não é só coitado. Mesmo aqueles deputados, os juristas, quando faz mal, tem que ser ouvido pelos tribunais. Isso, a nível internacional, o Tribunal Constitucional funciona. O porquê medo do que o Tribunal Constitucional? É por causa do quê? Quem deve é que teme. Se eles devem, eles têm que pagar. Se eles têm tido a cometer crimes, eles têm que ser respondidos aos tribunais. Estou ver o trabalho dele. Quem não vê o trabalho dele é demônio.
Deixa a Patrício trabalhar. Quando uma pessoa se envolve em sarilhos, 1, 2 ou 3 vezes, mesmo movida a melhores sentimentos, mas os seus resultados lhe saem sempre funestos. Logo é visto como um louco, um brigão barato, aliás como um fantasma errante. Daquilo que faz, só sai sempre ele. E a sua volta, só contestação. É no caso do fulano e tal, que eu não quero aí referir o nome. Porque se aponta um dedo num homem tentando denegrir-lhe 120 mil pessoas a um olho estúpido, que é o nosso líder. Porque racional? Não, ele tem coração, tem sangue. Muitos teriam feito, mas sabe reconhecer os percalços e assumir as consequências. Patrício Trovoada é consciente e responsável. Eu vim nessa manifestação, é um grande louvor que eu tenho comigo para com Deus. O povo, o voz do povo é a voz de Deus. Se homenzinhos, os MSTP, estiveram lá 40 e tal anos, não fizeram nada, absolutamente nada. Destruiu o país totalmente. Ainda está contra o Patrício, que 4 anos que fizeram muitas coisas, que passou mais de 40 e tal anos que eles fizeram. O que é que eles estavam chateando, Patrício? São já demônios, é Satanás. Como voz do povo é a voz de Deus, o Satanás foi expulso do céu, ele também será expulso do poder. Muitos consideram que a concentração tem a razão de ser porque acreditam no trabalho do governo. Eu lembro bem, em 2012, quando derrubaram o governo do ADI, os oposição foram professor do Parlamento. Eles é que estavam a instituir a democracia. Eles não esqueçam que até no Oscar Mineiro, eles determinaram que fosse preso para dar um pão por dia. Foram oposição. E eles disseram que a maioria é que manda. Então eles devem compreender, nesse momento o ADI tem maioria absoluta. Quem manda? Maioria absoluta. Sim! Não é isso. Então, mais uma coisa que eu quero alertar o próprio governo de Santo Tomé e Príncipe. Nós temos problema para resolver. E quem tem medo de tribunal são ladrões. Nós não temos medo de tribunal constitucional. O Tribunal Constitucional tem que ser mesmo Tribunal Constitucional. Tem que se formar Tribunal Constitucional. Por quê? Porque há muita gente ali que andou com Casa do Estado, não pagou, vendeu e não fez conta com o governo. E quem paga é o povo. Nós não vamos admitir, estamos a exigir ao Primeiro-Ministro que toma todas as medidas como mandar. Toma a medida, porque quem está a sofrer somos nós. A medida do hospital está correta. Todas as medidas estão corretas. Estamos com o governo e queremos todo o tempo o governo amarrado. Aí não é eleição, não há nada, é aguentar até onde for. O MSTP piorou a situação deles próprios. E eles podem enterrar a sua sepultura. Estão a abrir agora a sepultura deles próprios. O MSTP e PCD nunca mais talvez vai governar Santo Tomé e Príncipe. Se for dessa maneira. Nunca mais vai governar. Até eles morrerem. Vão tomar uma lição. E vão tomar uma chicotada muito grande nessa próxima eleição para saber o que é o mundo. Primeira vez, eu sou reformado com 74 anos, que recebemos 13º para este governo. A ADI, em governação dele, nunca está mal. Está a caminhar sempre para frente. E o povo está com ele. O MLSTP e PCD é um partido para a gente abrir buraco para enterrar. E acabou. Por exemplo, alguém que toma uma roça limpa e trabalhada com todas as condições e alguém que toma uma roça toda capoeirada. Quem tem mais probabilidade de garantir produção é quem toma roça limpa, né? Agora, se quem tomou roça limpa todo esse tempo não conseguiu resolver o problema do país, então quer dizer que quem veio em pouco tempo conseguiu desbravar a capoeira com dificuldade, porque as dificuldades são enormes, mas está conseguindo cortar na meta, quer dizer que o povo não tem que trabalhar, é concentrar, analisar e olhar para frente e seguir com o rumo que nós temos, que é o Patrício Trovoada, que é o governo que nós temos até então como governo melhor. Eu penso que ele pensou muito bem e, ao mesmo tempo, aqueles governantes da oposição estão com medo porque eles sabem que depois têm que prestar as contas, porque durante o tempo dos anos 80, dos anos 60, eles não andaram a fazer nada e hoje pensam por bem de retirar o nosso primeiro-ministro que está a trabalhar. O que eu penso é que eles estão a trabalhar mal
E, portanto, o nosso primeiro-ministro até é que está a admitir essas coisas todas, porque quanto não, ele deveria tomar uma medida certa e prender esses senhores todos do MLSTP, porque eles estão a bicotar o país e nós não queremos isso. E de uma forma ou outra, prefiro o nosso primeiro-ministro para tomar uma posição nisso, enquanto ele tem a maioria absoluta, que ele aperta mesmo o assunto e prende os camaradas. No mínimo tem que ser isso. Paralelamente a esta concentração, que era do ADI, do outro lado, num perímetro estabelecido pela polícia, destacada no local, estiveram outros partidos da oposição em manifestação. Estes não quiseram prestar qualquer declaração. Paralelamente à manifestação organizada em apoio ao governo, do outro lado, estiveram os apoiantes dos partidos da oposição em protestos numa manifestação não autorizada pela Polícia Nacional. Os manifestantes que não prestaram declarações à imprensa concentraram-se depois de frente às instalações do sistema das Nações Unidas. Lembramos que ainda ontem a Polícia Nacional, num comunicado, afirmou que a manifestação alegadamente convocada pelo partido MLSTP-PST através das redes sociais era ilegal porque não deu entrada a qualquer pedido para o efeito. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China iniciou esta tarde uma visita oficial de 2 dias a São Tomé e Príncipe. Wang Yi encontra-se no país no quadro de reforço da cooperação bilateral entre Pequim e São Tomé. Depois do estabelecimento de relações diplomáticas efetuadas há 1 ano e mês pós-independência, é a primeira visita oficial do Ministro dos Estrangeiros da China Popular ao nosso país. Wang Yi foi recebido no aeroporto de São Tomé pelo seu homólogo Urbino Botelho, bem como a sua delegação. Os dois encontraram-se horas depois no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde foram trocadas palavras de boas-vindas entre as duas delegações. Posteriormente, as delegações reuniram-se à porta fechada, onde com certeza foi analisada a cooperação bilateral, à luz dos projetos existentes entre os dois países, nomeadamente Porto de Águas Profundas, o aeroporto, a nível da saúde, agricultura, energia e educação, entre outros. Depois do encontro das delegações, o Ministro dos Estrangeiros chinês e a comitiva foram agraciados com um jantar no Hotel Miramar. Amanhã, a delegação chinesa será recebida pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, e pelo Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada. O caso da alegada fuga para Portugal do juiz Otávio Manuel Vicente Silva Lino, que exercia as funções de juiz do Tribunal de Primeira Instância com diploma falso de licenciatura em Direito, continua a dar que falar. Segundo as informações, o juiz Otávio Lino, a ser alertado da falsificação do seu diploma, terá preparado a sua fuga do país. Fontes revelaram à TVS que os expedientes para a viagem da sua esposa foram feitos pelo Supremo Tribunal de Justiça, que solicitou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros um passaporte diplomático e de serviço à sua esposa para consultas e exames médicos em Portugal. Dada a pressão sobre a falsificação do seu diploma, Otávio Lino terá sido forçado a pedir a demissão do cargo de juiz, alegando motivos de doença, para dias depois ausentar-se do país. Sabe-se que o juiz foi chumbado na inspeção dos juízes e também reprovado no concurso para a demissão de magistrados. Um outro caso que vai dar que falar tem a ver com a questão do ex-juiz Alberto Monteiro. De fontes próximas do Supremo Tribunal de Justiça, TVS, soube que o Conselho Superior de Magistratura Judicial, presidido pelo juiz conselheiro Manuel Gomes Silva Cravito, deliberou, nesta semana, a jubilação do juiz do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé, Alberto Monteiro. O referido juiz Alberto Monteiro foi suspenso há pouco mais de 12 anos pelo mesmo Conselho Superior de Magistratura Judicial, na altura presidido pelo juiz conselheiro e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira. A suspensão do juiz Alberto Monteiro ficou a dever-se a uma acusação formal da Procuradoria-Geral da República por violação e abuso sexual de menor.
Na sequência desta acusação do Ministério Público, o processo foi remetido aos tribunais, que até a presente data não submeteu o juiz a julgamento, culminando agora com a decisão de sua jubilação, apesar de não ter sequer ainda idade para o efeito. A jubilação é um estatuto vitalício concedido aos magistrados com idade de reforma e grande mérito no exercício das suas funções e que têm obtido nas 3 últimas inspeções a classificação de bom ou muito bom. A decisão de jubilação chega no momento em que o processo de violação e abuso sexual do menor não foi ainda julgado, acarretando desde já para o erário público o pagamento vitalício de todo o seu ordenado, que é neste momento superior a 23 mil dobras, direito a passaporte diplomático nas suas deslocações ao estrangeiro, viatura de função, combustível, telefone grátis e demais regalias e vantagens inerentes à função de magistrado. Técnicos e economistas do Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul iniciaram esta segunda-feira uma formação de 15 dias sobre a previsão macroeconómica. A formação está a ser ministrada por 2 especialistas portugueses da empresa Timberlake Consultores, que programou para estas 2 semanas conteúdos como formação em estatística, análise de dados e software especializado, formação em economia aplicada, métodos de previsão, econometria financeira, macroeconometria e macroeconomia e mercados financeiros. É uma formação para técnicos na área de economia, portanto, a maior parte deles são economistas, e é para trabalhar em ferramentas práticas, nomeadamente 2 softwares, para que se possa fazer previsões macroeconómicas de uma forma mais eficaz. A Direção-Geral do Planeamento pretende pôr em prática instrumentos de planeamento, coordenação e gestão financeira. É uma instituição com vários objetivos, entre os quais projetar e preparar planos e programas de desenvolvimento, analisar os agregados macroeconômicos necessários para desenvolver estratégias e políticas de desenvolvimento socioeconômico, atualizar os instrumentos de planeamento através das previsões macroeconômicas e orçamentos econômicos. Os técnicos já têm os conhecimentos teóricos e é aplicar esses conhecimentos teóricos através de ferramentas que facilitam o trabalho, poupam tempo e são eficazes. Portanto, são ferramentas precisas para fazer os cálculos que permitam depois fazer as previsões mais ajustadas possíveis. A Timberlake Consultores propõe-se desenvolver um programa de formação que permite reforçar a capacidade operacional da Direção do Planeamento, Direção Nacional de Contabilidade, Instituto Nacional de Estatística e Direção do Orçamento e dotar os quadros técnicos, nomeadamente em matéria de recolha de informações sobre as contas institucionais, segmento da evolução dos indicadores macroeconômicos, principalmente o PIB, coordenação da elaboração das contas nacionais, elaboração do quadro econômico global e garantir um melhor controlo da utilização dos recursos humanos capacitados. Estes são 25 dias de formação, vamos abordar várias matérias, a principal será, nomeadamente, a previsão macroeconómica, mas o objetivo é que as pessoas saiam daqui a saber trabalhar com os softwares que vamos implementar, que algumas das instituições já os têm nos seus locais de trabalho, e não perder o ritmo de utilização deste tipo de ferramentas, que é fundamental para, hoje em dia, fundamental para o trabalho de fazer estudos económicos com mais precisão, serem mais fidedignos. Portanto, e os participantes deste curso tentarem aprofundar quer os seus conhecimentos teóricos, quer aplicar esses conhecimentos nestas ferramentas de tecnologia de ponta. Quadros técnicos do Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul recebem formação sobre previsão macroeconômica. Procedimento da gestão e património de Estado é o tema de uma formação que teve início esta segunda-feira no Centro Cultural Português. É uma iniciativa do Ministério das Finanças com apoio do PAGEF, Projeto de Apoio à Gestão Económica e Financeira.
São estes técnicos do Ministério das Finanças que estão a ser capacitados em matéria de gestão do patrimônio do Estado. A formação tem como objetivo reforçar as competências técnicas relativas à abordagem dos procedimentos sobre a aplicação da gestão patrimonial. Para isso, foi convidado um consultor internacional para abordar sobre o tema. Esta formação visa aprimorar a direção do património com a elaboração do manual, com o apoio do PGF. Todas as administrações estatais do país deverão aprimorar-se deste manual de procedimentos. O manual contém os mecanismos de conservação do património do Estado no espírito da lei. A formação tem a duração de uma semana e faz parte das ações do Ministério das Finanças, visando capacitar os seus quadros. Competência para a vida. A formação dirigida aos jovens. A formação de 5 meses é uma iniciativa do Ministério da Juventude e do Desporto através do Instituto Nacional da Juventude. Conhecer o comportamento social aplicável à competência para a vida, compreender a atitude social e comportamento de risco são, dentre outros temas, desta formação, na qual participaram 11 jovens. Nesta formação, que vai decorrer ao longo das próximas 9 semanas, nós vamos estar a falar sobre competências para a vida. E essas competências são desde saber trabalhar em grupo, a saber trabalhar a sua própria autonomia, a sua responsabilidade, também a prevenção de comportamentos de risco relacionados com a saúde sexual e reprodutiva e o consumo de álcool e drogas. Por isso, o objetivo no fim é que o jovem saia capacitado para tomar melhores decisões e conseguir ter uma melhor autoestima e conseguir como é que eu te explicar? Realizar os seus sonhos e os seus objetivos para a sua vida. Essa formação é formação. Vem para formar todos os indicadores de pares e é em parceria com a Unicef. E o objetivo da formação é para formar todos os jovens a nível do país, de todo o país, de modo que possa servir de exemplo. Neste primeiro dia, a formadora interagiu com os jovens para conhecer as suas aptidões relacionadas ao tema da formação. Podemos perceber que existem já problemas muito identificados pelos jovens, como por exemplo a questão da maternidade e da paternidade precoce, o desemprego, a pobreza, a falta de oportunidades, mas que os jovens estão, no entanto, bastante motivados para ultrapassar esses problemas e para ganhar competências para ultrapassar esses problemas. E são muito proativos na procura dessas soluções, o que é bastante bom. Esta formação foi organizada pelo Ministério da Juventude e Desportos, através do Instituto da Juventude, e contou com a parceria do Unicef. Terminou hoje a festa de Santo Isidoro, padroeiro da Vila da Ribeira Fosso. Como manda a tradição, ontem foi feita a missa e procissão. Esta última percorreu diversas artérias da Vila da Ribeira Fosso. Todos os caminhos foram dar este domingo à Vila de Ribeira Fosso. Provenientes de diversas partes do mundo, desde Angola, Portugal, Canadá e outros, os fiéis devotos de Santo Isidoro compareceram mais uma vez em massa para celebrar mais este dia do Santo Padroeiro da Vila de Ribeira Fosso. Santo Isidoro conta a lenda que era devoto a Deus, muito devoto, e que muitas vezes punha-se a rezar e esquecia-se de lavrar os campos com os bois. E dizem que os anjos conduziam o arado e os bois para fazer o trabalho de Isidoro, para que ele louvasse a Deus com a sua oração. Por isso, Santo Isidoro, e por estranho que pareça, ainda hoje, em Madrid, se encontra o corpo incorrupto de Santo Isidoro. Para os crentes e devotos, esta celebração não pode ser esquecida, tanto é que, apesar de estarem longe, não se esqueçam de seu santo padroeiro e aguardam com fé que os seus pedidos sejam satisfeitos. Participei porque fiz o propósito, faz-se um propósito e nós depois aguardamos com fé, né? Tem que ter muita fé e certeza que tudo fazes o peditório e aguardas que esses peditórios sejam cumpridos, que o Santo Isidoro cumpre, não é? Eu fiz a minha parte e vou agora aguardar pela minha fé. Eu já estou a gostar da festa. O que é que encontrou na festa? Pessoas lindas, maravilhosas, e muita comida, muita bebida e muita diversão. Por acaso,
Ou está a divertir-se? Bastante. O presidente da Comissão de Festas, apesar das dificuldades, conseguiram o mínimo para poder organizar a festa. Temos alguma dificuldade, como principalmente financeira, para a organização, mas com pouco nós tínhamos alguns benfeitores. Era para aproveitar uma vez para poder agradecer os benfeitores que nos ajudaram na organização. Mesmo não foi uma coisa muita, mas sim, na medida possível, conseguimos organizar muito bem a festa. Paulo Bacuda, presidente da Câmara, era um homem satisfeito com a materialização da festa de Santo Isidoro. A Câmara tem a responsabilidade da ornamentação de vila e animação, digamos assim, cultural ao longo de toda essa atividade, e há aqui um combinar de atividades religiosas mais atividades de animação cultural. Esta sim é a parte onde a Câmara assume a total, digamos assim, a responsabilidade, e está a correr bastante bem. Hoje foi feita a entrega do testemunho aos novos juízes e, como manda a tradição, o rabo de porco foi o ponto alto da festa de Santo Isidoro. Para o ano haverá mais.